E aí galera, vamos nessa, dando continuidade então, bora vencer, questão de número 26, caiu no Enem de 2015, é uma questão que fala de um potinho de sorvete, sorvete de chocolate, morango. Dá uma olhadinha aí, dá uma parada no vídeo e a gente já volta com a resolução. Parou? Bom pessoal, vocês viram aí então, né, que trata-se de uma questão que tem um pote de sorvete de 20 centímetros por 10 centímetros na base, altura de 10 centímetros, sendo assim o volume é de 2.000 centímetros cúbicos, ok? 20 por 10, 200 vezes 10, 2.000 centímetros cúbicos. E ele diz que coloca 1.000 centímetros cúbicos, 1 litro de chocolate, sorvete de chocolate. Mas ele fala que após congelar, existe um aumento de 25%. Sendo assim, como é que a gente dá um aumento de 25%? Você tem um 100%, que é o inteiro, mais 25%, que é 0,25, né? 25 sobre 100. Sendo assim, 1 com 0,25 vai dar 1,25. Então, o que você vai ter? O volume final vai ser de 1.000 multiplicado por 1,25, que vai dar 1.250, ok? E esses 1.250 é o que? Os 1.250 é o volume de chocolate após congelar. Só tem um detalhe: o volume de chocolate após congelar tem que ser de 1.250. Qual vai ser o volume de morango que você deve colocar? 750 centímetros cúbicos, sim ou não? Não. Por que não? Porque se você coloca 750 centímetros cúbicos, ele ainda vai congelar e aí ele vai expandir. Quando ele expandir, ó, pronto, vai transbordar. Então você tem que colocar menos do que 750 centímetros cúbicos. Mas quanto? Vamos ver? 750 tem que ser o volume após o congelamento. Sendo assim, o volume que você vai colocar, que eu estou chamando de volume de morango inicial, com acréscimo de 25% tem que dar 750, ou seja, o volume de morango inicial vai ser 750 dividido por 1,25. Aí você tem que ter a habilidade de manipular frações, né? 1,25 é 125 sobre 100, então vai ficar 750 sobre 125 sobre 100, que é 750 vezes 100 dividido por 125. Galera, 750 por 125 dá 6 cravadinho. 6 vezes 100 vai dar 600. Só tem um detalhe: será que este é o único meio de você resolver este problema? Será que não dava para resolver este problema de uma forma um pouco mais ágil? Vamos ver? Pessoal, seguinte, o que é 25%? 25 sobre 100 não é um quarto da pizza, 25%? Ok? Por que eu estou falando disso? Me acompanha. Você coloca 1.000 centímetros cúbicos de chocolate, 25% de 1.000 é 250, ok? Então vai para 1.250. Agora se liga: 1.250 centímetros cúbicos de chocolate. O volume de morango após o congelamento deve ser de 750 centímetros cúbicos. Então a quantidade que você vai colocar vai ser uma quantidade que, com o acréscimo de 1/4 dela, você vai chegar em 750. Então fala para mim, imagina no 500. Quanto que dá 1/4 de 500? A metade de 500 é 250, a metade de 250 é 125, então vai dar 625. Não é. Olha nas alternativas, gente. Você concorda que tem que ser menos do que 750? Nisso daí você fica com 3 alternativas: 450, 500 ou 600. 450, se o 500 não deu, 450 nem se fala. Olha no 600. 1/4 de 600, a metade de 600 não é 300? A metade de 300 não é 150? 600 com 150 não dá 750? Um abraço. Pronto, morreu. Foi. Pessoal, eu não consigo pensar rápido desta forma. Repito, lá vai o convite. Treina a fazer cálculo mental, gente. Treina a fazer cálculo mental. Conheço muitos alunos que tinham dificuldade para fazer cálculo mental, para pensar rápido e começaram a treinar. Hoje fazem cálculos astronômicos numa velocidade assustadora. É só uma questão de treino. Só tem uma coisa: ainda tem outro jeito de fazer. Tem ou não tem? Pessoal, olha só. O que é 25% de algo? 1/4. Tudo bem? Tranquilo? Concorda? 25% é 1/4. Agora pensa, você tem uma coisa inteira e vai dar um aumento de 1/4.
você tem uma coisa inteira e vai dar um aumento de 1/4. Você concorda que você vai ficar com 5 pedaços de 1/4? Um inteiro são 4/4. Você vai aumentar 1/4, você fica com 5 pedaços de 1/4. Sendo assim, quando nós damos um aumento de 25%, é como se nós tivéssemos 4 pedaços e aumentasse 1 e ficamos com 5. Agora dá uma olhada. Você concorda que o volume final do pote tem que ser de 2.000 centímetros cúbicos? Gente, esse volume final não são os 4 iniciais com o aumento de 1? Então não são 5 pedaços? Se 5 pedaços dá 2.000, quanto que dá um pedaço? 2.000 dividido por 5, que vai dar 400, ok? O inteiro não eram 4 pedaços? 4 de 400 é 1.600. Aí aumenta mais um pedaço que é 400, chega no 2.000, ok? Beleza? Só tem um detalhe. Se o total de sorvete que tem que ser colocado é de 1.600 centímetros cúbicos e já existem 1.000 centímetros cúbicos de chocolate, quanto que está faltando de morango? 600, concorda? Só tem um detalhe, professor, esse tipo de análise é meio complexa. Repito, acabei de falar com vocês. Treina. Você vai perceber que você é totalmente capaz de desenvolver esse tipo de habilidade. E você consegue visualizar que lá no Enem, olha o tempo que você vai ganhar fazendo conta desse jeito, gente. Dá uma olhadinha, você consegue perceber? Você consegue compreender por que muitos alunos saem da prova dizendo: ó, nem deu tempo de fazer a prova toda? Vamos nessa, vamos dar continuidade aí que tem muito mais brincadeira por aí. Até a próxima, galera. Fui! E aí, pessoal, vamos lá então, questão de número 27, bora vencer. Questão que caiu no Enem de 2015, é uma questão que fala da caixa de leite, tem um aumento percentual e tudo, quer saber qual é a variação do valor do que o cara vende leite aí. Dá uma olhadinha aí, dá uma paradinha no vídeo para você ver como é que funciona o esquema aí, a gente já está voltando com a resolução dessa questão. Parou? Bom, pessoal, a questão fala de um fornecedor, né, que ele vende a R$1,50 3.000 caixas de leite. A arrecadação dele então vai ser 3.000 vezes 1,50, que vai dar R$4.500. E aí ele diz o quê? Diz que o litro de leite fica 40% mais caro e a quantidade vendida reduz em 20%. E ele quer saber o que acontece com a venda total dele, se aumenta, se diminui. Vamos analisar com calma. Primeiro lugar, se você quiser ir fazendo as regras de 3, fica à vontade, mas só que a gente vai trabalhar aqui de uma forma um pouco mais ágil, que é qual? Quanto é que dá 10% de R$1,50, não é 15 centavos? Então 40% vai ser o 15 centavos contado 4 vezes, ou seja, 60 centavos. Sendo assim, o que custava R$1,50 vai passar a custar R$2,10. Já a quantidade que era de 3.000 caixas vendidas, ela vai ter uma redução de 20%. 10% de 3.000 é 300. Então você vai tirar o 300 duas vezes, né? 10% duas vezes. E o 300 duas vezes dá 600. 3.000 tira 600, ele vai vender agora 2.400 caixas. Agora fala para mim, 2.400 caixas a R$2,10 cada uma, você concorda que vai ser 2.400 vezes 2,10? Mas como que a gente vai fazer esse cálculo? Vai contar o 2.400 duas vezes e depois vai contar 0,10 é 10%. Quanto que é 10% de 2.400? 240. Então a gente vai contar o 2.400 duas vezes e vai acrescentar 240 uma vez, totalizando 4.800 com 240, 5.040. Gente, 4.500 que era que ele vendia, mais quanto vai dar 5.040? Você concorda? De 4.500 para 5.000 dá 500, então vai dar 540, é a resposta da questão. Percebam que, mais uma vez, nós pegamos alguns atalhos para fugir das famosas regras de 3 com porcentagem. Podendo fugir, trabalhando com 10%, 1%, ou trabalhando com fração, forma decimal, mas principalmente compreendendo a logística do problema, você vai perceber que você pode ganhar muito tempo na hora de resolver as suas questões do Enem. Beleza? Galera, até a próxima. Fui! E aí, galerinha, tudo certo? O negócio é o seguinte, vamos agora para a questão de número 28, beleza? Do Bora Vencer.
questão que caiu no ano de 2013, uma questão bem legal, que trata de tangente, área de quadrado, bem bacaninha. Dá uma lidinha aí, para o vídeo aí um instantinho e dá uma lidinha no enunciado aí. Parou? Bom, pessoal, como vocês viram aí, trata-se de uma questão que fala das torres Puerta de Europa, localizadas em Madrid, na Espanha. O negócio é o seguinte, de uma forma bem rápida, esquemática, ele diz que as torres têm uma base quadrada, então eu coloquei só um dos lados do quadrado aqui, lado medindo L, e diz que ela tem uma inclinação de 15 graus com a vertical. Oi? 15 graus com a vertical é diferente de 15 graus com a horizontal. Beleza? 15 graus é com a vertical. Sendo assim, você tem que imaginar a linha vertical e você vai ter uma angulação de 15 graus com a vertical. Beleza? Então você tem um triângulo retângulo com ângulos de 15 graus, 90 graus, se quiser acrescentar 75 graus aqui, mas não vai fazer diferença. E ele diz que a altura AB, o segmento AB, mede 114 metros. Baseado nisso, ele pede para você descobrir qual é a área do terreno no qual o prédio foi construído, ou seja, a área deste quadradinho daqui. Para calcular a área desse quadradinho, a gente vai precisar descobrir o lado. Mas para calcular o lado desse quadradinho, dá uma olhada, galera. Você tem um ângulo agudo de 15 graus em um triângulo retângulo e tem um dos catetos e ele está querendo outro cateto. E aí chega no enunciado, o bicho ainda fala para você que a tangente de 15 graus é 0,26. Pô, ele tá falando, né? Usa tangente, usa tangente, usa tangente. Então, tipo assim, o que a gente vai ter que fazer aqui então? Só pergunta, o que é tangente, hein? Ah, professor, tangente é coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aí é como se calcula a tangente. Na verdade, uma divisão entre duas grandezas, ela pode ser interpretada de diversas formas. Ela pode ser interpretada como sendo quantas vezes que o de cima cabe no de baixo, quantas vezes que o de baixo cabe no de cima. Pode ser interpretada também quantos por cento que o numerador representa o denominador, quantos por cento que o numerador tem a mais ou a menos do que o denominador. E também pode ser interpretado como para cada unidade do denominador, quantas do numerador. Mas isso daí são outros 500. Isso aí é para outra conversa. Por enquanto, o que eu quero mostrar para vocês é como que nós podemos interpretar a tangente. A tangente, ela representa o percentual que o cateto oposto representa do cateto adjacente. Sendo assim, dizer que a tangente de 15 graus é 0,26, 0,26 não é 26%? Então isso significa dizer que este cateto oposto ao ângulo de 15 graus, ele representa 15% do cateto adjacente ao ângulo de 15 graus. Ou seja, este cateto L, ele representa 26% de 114. Mas espera aí, como é que a gente calcula 0,26 vezes 114 numa prova que você não tem calculadora? Não se esqueça disso, você não tem calculadora na prova. Então você tem que ter algumas habilidades para não perder tempo, porque senão vai acontecer como o geral sai da prova dizendo: não deu tempo de fazer a prova do Enem toda, não deu tempo de ler todas as questões, não consegui fazer não sei quantas questões. Por quê? Porque em cálculos como esse você perde tempo fazendo o cálculo da forma convencional. Então, olha só o convite aqui: 10% de 114, a gente não quer 26%? Então, tudo com base em 114, hein? 10% de 114 não é 11,4? 1% de 114 não é 1,14? Beleza? Divisãozinha por 10, tranquila. O que é 20%? 20% não é o 10% contados duas vezes? Ou seja, 11,4 contado duas vezes. Uma multiplicação de boa vai dar 22,8 metros. 20% é 22,8. E 6%? O que é 6%? É o 1% contado 6 vezes. Tranquilo? Então, 1% é 1,14. Multiplica por 6, vai dar 6,60, 6,8, por aí. Professor, não consegui chegar no 6,84. Você tem noção que é 6,60, 6 é alguns quebrados? Ótimo, já é o suficiente. Sabe por quê? Faz a soma simples. Os 20% que é 22,8 e os 6% que dá 6,8.
22 com 6 dá 28. 0,8 com 0,8 dá 1,6. Gente, 28 com 1,6 não vai dar 29 uns quebradinho? Ou seja, o lado do quadrado é 29 uns quebradinho. Gente, 29 não está próximo de 30? Você sabe calcular quanto que é 30 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. 30 vezes 30, 900. Não é verdade? Espera aí, se 30 ao quadrado dá 900, quanto que deve dar 29, alguma coisa ao quadrado? Não vai ser bem próximo de 900? Agora olha nas alternativas e você vai perceber que na alternativa é a única que comporta algum valor próximo de 900, que ele inclusive diz que é superior a 750 metros quadrados. Gabarito, então, a letra E não tem para onde correr. Percebam que nós não ficamos presos aos valores exatos de cada cálculo. Por que nós não ficamos presos? Simples, na prova do Enem você tem que descobrir o valor aproximado, você tem que matar a questão, você não tem que ficar julgando, calculando com precisão, e você tem que ganhar tempo. Sendo assim, técnicas para cálculo mental serão sempre bem-vindas. A gente tem que saber ganhar esse tempo na prova, ter agilidade de pensamento matemático, para não ficar depois no final reclamando, né? Não deu tempo nem de ver as últimas 5 questões da prova. Belezinha? Esse raciocínio, tudo bem, não é da noite para o dia que a gente adquire, mas mais uma vez eu faço o convite para vocês, galera. Treina a fazer cálculos mentais, exercite. É igual a academia, você não começa na academia no primeiro dia puxando 100 quilos, tá? Você não começa já todo parrudão. Você tem que começar e ir treinando gradativamente. Com o tempo você vai aumentando a massa que você consegue erguer. A mesma coisa com o cérebro. Você tem que começar com os cálculos básicos e aí vai avançando. Mas só que sempre deixando a calculadora de lado. Para falar a verdade, se você quiser usar a calculadora, você usa. Para conferir que o que você pensou está certo. A calculadora serve apenas como uma confirmação, para você ter segurança que o que você está fazendo realmente está certo, né? Vai que você está fazendo lá achando que está destruindo e daqui a pouco está fazendo tudo errado, entendeu? Então ela serve só como confirmação. Beleza, galera? Pessoal, valeu, até a próxima. Fui! Bom, pessoal, vamos lá então, mais uma questãozinha do Bora Vencer, questão de número 29, é uma questão que fala de um corredor, de um maratonista e tal, beleza? Dá uma paradinha no vídeo aí, questão que caiu no Enem de 2010, vamos dar uma olhadinha aí? Parou! Bom, pessoal, como vocês verificaram aí no texto, ele fala de um corredor, né, que vai começar o seu treino e ele começa correndo 3 quilômetros no primeiro dia e por sugestão, né, do médico, ele vai ter um aumento diário de meio quilômetro, né, 500 metros, meio quilômetro, ok? Sendo assim, no primeiro dia ele vai correr 3 quilômetros, no segundo dia ele vai correr 3,5 quilômetros, no terceiro dia ele vai correr 4 quilômetros e assim sucessivamente. A pergunta é: quantos dias ele vai levar até atingir 10 quilômetros por dia, que é o limite ao qual ele pode chegar? Beleza? Professor, na real, na prova eu vou fazer na raça. É possível. Agora vai que tem uma questão que requer uma quantidade de dias um pouco maior. É importante que você tenha toda a lógica cobrada pela questão, ok? Então não é simplesmente matar a questão, mas sim também você aprender, você compreender qual é o raciocínio envolvido. Sendo assim, se vocês derem uma olhadinha, vocês vão se lembrar deste assunto que vocês estudaram ao longo do ano, né? Que é a tal da progressão aritmética, PA, não é isso? Por quê? Porque a cada dia você não tem um acréscimo constante. Então trata-se de uma progressão aritmética com o primeiro termo 3, segundo termo 3,5, terceiro termo 4 e o último termo, que eu não sei quantos são os termos, então nós vamos chamá-lo de AN, valendo 10. Se você se lembrar da fórmula da PA, a fórmula do termo geral da PA, mais especificamente, ela diz que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O AN, que é o último termo, vale 10. O primeiro termo vale 3 e a razão vale 0,5. Sendo assim, você fica com uma única incógnita para resolver esta equação. E você vai ter que 7 vai ser N menos 1 multiplicado por 0,5
N menos 1 vai ser 7 dividido por 0,5. Só uma pergunta. Quantas metades existem no número 7? Não são 14 metades? Ou seja, N menos 1 é 14, sendo assim, N é igual a 15 dias. Só tem um pequeno detalhe. Resolve, mas vocês perceberam que houve a necessidade de você relembrar uma expressão específica da PA? Só tem uma coisa. E se você compreender o que é a progressão aritmética, e se você compreender a lógica da progressão aritmética, será que a gente poderia resolver este problema utilizando apenas operações básicas da matemática? O que você acha? Vamos ver? Humanidade, o negócio é o seguinte: vamos compreender o mecanismo envolvido neste problema. Dá uma olhadinha. Não tem um acréscimo de 0,5 unidades a cada dia? E ao todo, você não tem um acréscimo de 7 quilômetros do primeiro dia até o último, não são 7 quilômetros? A pergunta é: quantas vezes que você tem que contabilizar o número 0,5 para inteirar 7? Você concorda que é só fazer a diferença 10 menos 3, que são 7 quilômetros, mais 7 quilômetros em sucessivas adições de 0,5. Ou seja, nós temos que descobrir quantas vezes que o 0,5 cabe em 7. Você concorda que a cada inteiro você tem 2 metades? Em 2 inteiros você tem 4 metades? Em 3 inteiros você tem 6 metades? Em 7 inteiros você vai ter 14 metades. Agora cuidado, que muita gente dá uma derrapada neste momento. Por quê? Porque às vezes a galera confunde termo com intervalo. Como assim? Dá uma olhada na sua mãozinha aí. Quantos dedos existem aí? Olha aqui, dá uma olhada. Olha. 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Agora, quantos intervalos existem entre os meus dedos? Não são apenas 4 intervalos? Mas faz sentido. Para você ter o primeiro intervalo, você tem que ter 2 dedos. Para você ter o segundo intervalo, você tem que ter 3 dedos. Sendo assim, se são 4 intervalos, 5 dedos. 9 intervalos, 10 dedos. Gente, nós contabilizamos a quantidade de vezes que somamos 0,5. Foram 14 adições de 0,5. Agora dá uma olhadinha. Você soma 0,5. O 0,5 aparece a cada termo ou a cada intervalo? Sendo assim, o 0,5 aparece 14 vezes. Significa dizer que são 14 intervalos. Se são 14 intervalos, são 15 termos, concordam? Gabarito, letra D. Beleza? Pessoal, seguinte, percebam, nós utilizamos apenas subtração e divisão, 2 das 4 operações básicas da matemática. E a parte de sequências, toda ela pode ser trabalhada desse jeito, mas desde que você se preocupe única e exclusivamente em interpretar as operações. Então, mais uma vez, fica aqui o convite: não se preocupe apenas em resolver, mas em interpretar o que você está fazendo. Você vai perceber que é possível resolver muita coisa utilizando um raciocínio básico de matemática. Mas é óbvio, a gente só vai chegar neste ponto com muito treinamento. Beleza? Pessoal, até a próxima. Valeu! Fui! Bom, galera, vamos nessa então, dando continuidade aí, questão de número 30 do Bora Vencer. Beleza? É a questão que caiu no Enem de 2010. Fala de umas estrelas, tudo, 1, 2, 3, 4, 5, basicamente contagem, mas dá uma lidinha no enunciado aí que a gente já volta com a resolução. Parou? Bom, pessoal, como vocês viram aí então, trata-se de um esqueminha de festa, né, que vai ter uma estrela na primeira linha, 2 estrelas na segunda, 3 estrelas na terceira. E o problema quer saber se vão ter 150 filas, quantas estrelas aproximadamente vão ter. Se você analisar, você vai ter que fazer a soma, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, lá vai pedrada. Já imaginou você somando?
1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21, mais 7, 28. Vai dar um pouco de trabalho. Só tem uma coisa, a gente pode somar de uma forma um pouquinho mais interessante. Imagine a seguinte situação: duas pessoas, A e B. A tem 40 reais, B tem 20 reais. Os dois juntos têm 60 reais, concorda? Pois é, imagine que A empresta 5 reais para B. O A que tinha 40 fica com 35, o B que tinha 20 vai para 25. 35 com 25 não continua sendo 60 reais? Onde que eu estou querendo chegar? Quando você tem uma soma de duas parcelas, se você tira de uma parcela e acrescenta na outra parcela o mesmo valor, o resultado da soma não se altera, o resultado continua sendo o mesmo. Sendo assim, dá uma olhada aqui, olha só que coisa legal. 1 com 150 não é 151? 2 com 149, você não emprestou R$1 para o que tinha 1? O que tinha 150 caiu para 149, o que tinha 1 subiu para 2. Você concorda que a soma, ó, 2 com 149 continua sendo 151, 3 com 148 continua sendo 151, 4 com 147, 151. Então você vai ficar somando 151 uma porrada de vezes, é ou não é? A pergunta é, quantas vezes? Você não soma aos pares? Se você soma aos pares até 150, você concorda que em 150 você tem 75 pares? Ou seja, você vai somar os 151 quantas vezes? 75. Temos que multiplicar 151 por 75. Calma. Você colocar um embaixo do outro. Dá para fazer? Dá. Mas interpreta o que significa 151 vezes 75. É contar os 151 75 vezes ou contar os 75 151 vezes. Vamos optar pela segunda alternativa, porque basta contar os 75 100 vezes, acrescentar os 75 50 vezes e depois acrescentar os 75 uma vez. Gente, 75 100 vezes, 7.500, ok? Os 75 50 vezes, espera, se 100 vezes é 7.500, 50 vezes vai ser a metade de 7.500. A metade de 7.000 é 3.500, a metade de 500 é 250, 3.500 com 250 vai ser 3.750. Acontece que ainda tem o 75 mais uma vez. Soma rapidinho. 7.000 com 3.000 dá 10.000. 500 com 700 dá 1.200, já está dando 11.200. 11.200, 11.300, o negócio é, olha nas alternativas aí e vê qual é o valor mais próximo. Seria o funcionário 3, né, que chutou 12.000 estrelas, foi quem mais se aproximou. Percebam como não usamos, mais uma vez, nós não usamos fórmulas, mas sim lógicas. Só tem um detalhe, esta lógica é exatamente a lógica que está por trás da famosa soma dos termos da progressão aritmética. No fundo, não é uma fórmula, mas sim uma forma mais interessante de nós analisarmos uma soma de parcelas, nas quais de uma para outra sempre acrescenta o mesmo valor. Como é o caso aqui, né? De uma parcela para outra sempre somamos uma unidade. Tudo bem, galera? Pessoal, até a próxima. Fui!